Nosso tempo na Bulgária chegou ao fim e tá na hora de a gente ir pro nosso próximo país, Turquia. E para chegar lá, a gente vai pegar um trem noturno daqui de Plovdiv até Istambul. Bora! So part of me, I was down and out, and nothing seemed to come my way. Here I go, this time I let it go. I never listen to what others say. E bem-vindos à nossa cabine. O trem que a gente vai pegar para Istambul é noturno, então agora são 9, quase 10 horas. A gente vai chegar lá só de manhã. E primeira vez que a gente tá pegando um trem que tem cama. Essa cabine que a gente tá é para 2 pessoas só. E essa parte aqui vai virar uma cama. Depois a gente montar a cama, a gente mostra. E essa parte de cima também. E, nossa, eu achei muito espaçosa pra uma cabine. Nossa, melhor trem da vida. Tem todo esse espaço aqui em cima pra pôr mala, acho. Mas as nossas mochilas ficaram bem aqui. O que tem aí? Tem um armário vazio aqui. Talvez pra guardar mais coisas. Guardar uns trecos. Uma geladeira. Uma geladeira? Por que tem uma geladeira? Tem uma geladeira. Isso aqui é quase um quarto de hotel. Aqui, ó. Nossa, e tem coisa aqui dentro. Tem um suquinho pra 2 suquinhos, 2 águas. Ó, tem coisa ali, ó. E o que é isso? Chocolate turco, talvez? Chocolate Robin Hood. Ah, e 2 salgadinhos. Top, nossa, melhor que avião já. Então, nossa. Tem um espelhinho. Tem uma pia. Eu nunca vi trem com pia. É, dentro da cabine. Ó, aqui em cima tem o controle das luzes, então você pode apagar. Opa, não sei o que é essa. Tem a temperatura aqui, eu acho que dá pra ajustar, talvez. Essa daqui é a cama. Vamos ver o que acontece se eu puxar isso aqui. Vou puxar devagarzinho. Tem uma cama aqui, 2 travesseiros. Topíssimo. Vamos devolver ela. E esse daqui vira uma cama. Tem uma escadinha pra você subir aqui, ó. Ah, nossa, é fácil assim. E aí você vai dormir embaixo ou em Outra cima? cama embaixo. Por quê? Isso é maior. Vamos ver como vai ser a nossa jornada até Istambul. Ó, lençóis também. Lençóis e vem toalha ali, você viu? É, né? Tem uma toalha aqui da pia. No geral, tô surpresa. Nossa. Que cabine Sei top. E no total a gente pagou 35 euros cada, então um sucesso. E além dessa opção de cabine de 2 pessoas, tinha de 4, que daí você teria que dividir com mais pessoas. E aí, pelo que eu vi nas fotos, é isso aqui, só que aqui do lado. E a diferença de preço era bem pouca, assim. De cabine de 2 pessoas era 35 cada e a cabine de 4 ia ficar 30. Tô achando excelente. Daqui até a Turquia, a gente tá pegando em Plovdiv, são 8 horas. Então é um tempo bom. A gente tá saindo 10 da noite, em tese a gente chega às 6 da manhã. Vamos ver. Dizem que atrasa bastante. Sim. E para chegar em Istambul, a gente vai passar pela fronteira, então a gente vai ter que fazer a imigração de saída da Bulgária e entrada na Turquia. Pelo que a gente estava pesquisando, é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Até agora, toda vez que a gente teve que passar, seja por trem, por ônibus, sempre alguém passava recolhendo os passaportes e voltava com eles carimbados. E aqui parece que a gente vai ter que descer com todas as mochilas, passar com elas no raio-x para entrar na Turquia. E a gente não sabe muito como vai ser, então a gente vai mostrando tudo para vocês. E uma coisa que a gente não falou é que para comprar a passagem a gente não conseguiu comprar online, a gente teve que ver presencial, a gente veio aqui na estação de Plovdiv mesmo, tem um guichezinho ali falando que é trens internacionais, foi conversando ali com a tia, o inglês era um pouco difícil, mas a mímica resolve fácil, ela tinha um calendário do lado, ela ia apontando, fazendo sleep várias vezes, deu tudo certo. Então é bem tranquilo, já imprimiu todos os tickets certinho, deu para pagar com cartão, tranquilo, e estamos aqui. Tem um ganchinho, uma pia, água funcionando, isso aqui é meio raro, sabão, banheiro em si a gente acabou de chegar, né? A gente teve algumas estações antes de Plovdiv, mas não tá muito sujo não. Papel, um espelho, tem uma tomada aqui também. Um bom banheiro, na verdade. E uma coisa que a gente falou é que quando a gente chegou, cada vagão tinha um funcionário, então eles estavam direcionando, eles ajudaram a gente a encontrar onde era o nosso lugar. Eles não validaram o nosso ticket aqui, mas a primeira coisa que eles já pediram é o passaporte, então já é bom a hora que você entra esse trem, principalmente se você tá em alguma cidade intermediária, é já deixar o passaporte em mãos. E a gente também não pode bagunçar muitas coisas aqui ainda, porque eu acho que daqui umas 2 horas no máximo a gente vai já cruzar a fronteira da Bulgária com a Turquia. Inclusive é uma cidade que é do lado da Grécia, dá pra quase passar em 3 países ao mesmo tempo ali. E estamos oficialmente na Turquia. A gente acabou de passar pela imigração, tanto de saída da Bulgária quanto de entrada na Turquia. A da Bulgária foi bem tranquila. A gente parou no posto de imigração, o policial entrou, passou pegando os passaportes, olhando pra sua cara se é você mesmo. Depois de um tempo ele voltou com os passaportes. Isso foi rápido, acho que foi, sei lá, uns 15 minutos.
mas aí a gente ficou mais 1 hora parado, a gente não sabe muito porquê na saída da Bulgária, mas tudo bem. E aí, logo em seguida, deu mais uns 15 minutos, a gente chegou no posto de imigração da Turquia, e aqui é o posto que tem que descer realmente. A pessoa que trabalha aqui no trem, ele vem chamando, batendo na porta assim, falando, saída da Bulgária, entrada na Turquia. E aí aqui ele falou, tem que sair com tudo. Então a gente pegou as mochilas, desceu, aí primeiro a gente passou no policial, então ele carimbou os nossos passaportes, não perguntou nada, né? Não. E depois fala, tem lá escrito que você tem que passar no raio-x. Aí lá a gente passou as 2 mochilas que a gente tem na esteira, foi super rápido, e aí depois a gente ficou esperando uns minutos pro trem voltar a abrir. Não sei, acho que eles olham alguma coisa aqui dentro pra ver se Ninguém tá tudo tá certo, escondido. ninguém tá escondido, não tá escondendo nada aqui dentro. E depois já deixaram a gente voltar pra cá, a gente tá parado ainda, mas acho que a gente deve sair daqui a pouco. E agora já são 3h20. A gente aumentou 1 hora agora também. É, a gente aumentou 1 hora, mas assim, a gente parou na saída da Bulgária meia-noite. Já faz 2 horas que a gente tá nesse... Não, começou a andar. Não, o de trás tá andando. Calma. É bom saber todo esse processo quando você vai pegar o trem, porque a gente viu várias pessoas perdidas. Toda hora tinha alguém chamando e passaporte, não sei o que, então... Tinha uma galera bom a que gente não ter sabia o que pesquisado estava antes. acontecendo, porque a gente sabia que tinha que passar por 2 bordas, então Sim. é bom dar uma pesquisada sempre antes como é o fluxo. Mas se você tá assistindo esse vídeo, agora você já sabe. A gente vai tentar dormir um pouco, abaixar esse aqui pra Bia. Cuidado com o seu travesseiro, que eu acho que ele vai sair voando. E aí, deu tudo certo? Aqui tá dando por enquanto, e aí embaixo. Tudo certo. Bom, se eu cair, sabe em cima de quem que eu caio, né? Mas eu achei a cama no geral muito boa. Olha, eu vou te dizer que é melhor do que dormir. Sem brincadeira. A que ponto chegamos? Que ponto chegamos. E acabaram de bater na porta aqui falando que a gente tá chegando em Istambul. Agora são 9 horas, então o trem tá bastante atrasado. Eu achei a expectativa da gente chegar era umas 6 ou 7, né? Eu acho que a gente demorou muito na imigração, mas tudo certo. Pra quem tem planos, conexões, definitivamente esse trem não é. Deixa umas horinhas a mais aí. Exato, mas eu dormi bem, assim. Se você me perguntar se eu tenho problema de dormir, é 0, assim. Se você perguntar pra Bia se ela tem problema de dormir, ela dormiu antes de responder. Você tem problema. Nossa, eu achei muito bom mesmo. É a primeira vez que a gente tá viajando com cama, né? Então, sensacional, nossa. Alguns minutos depois, nosso trem chegou na estação de Hakkari, que fica a 30 km do centro de Istambul. Essa estação está conectada à cidade pela linha de trem chamada Marmaray, e tem vários totens logo na entrada, onde dá para comprar os bilhetes, e algumas até aceitavam cartão. Traçamos a rota de Hakkari até a nossa hospedagem pelo próprio Google Maps, e além do trem, tivemos que pegar um ônibus para chegar à Praça Taksim, que fica bem no coração de Istambul. E bem-vindos ao nosso apartamento pelas próximas semanas. Como vocês podem ver, a gente já fez uso da melhor parte desse apartamento, que é a máquina de lavar roupa. Muito bom. Tem até uma máquina de lavar louça aqui. Não sei se a gente vai usar, mas enfim, bom ter. Uma coisa que a gente gostou bastante daqui também é que tem uma sacadinha. A gente já gostou bastante desse lugar, ele é bem tranquilo, não passa muito carro. Mas o bom é que aqui tem um mercadinho e, deixa eu mostrar, aqui também tem outro mercadinho. Então, estamos bem de mercado e coisas pra comprar. A gente já comprou fruta, água, essas coisas. Então, sim, a gente é nômade digital. Então, a hora que a gente chega, a gente precisa organizar essas coisas, tomar água, lavar roupa, fazer as coisas normais pra agora resolver o outro problema. Fome. Ah, só um detalhe, pra vocês não estranharem que esse apartamento é meio estranho. Essa mesa aqui, na verdade, ficava aqui. Só que, como bons nômades digitais, a gente precisa de muitas tomadas. Então, o único lugar que a gente achou tomada foi ali. Sim, então pra entrar na cama tem que dar um pulinho ali. E quando a gente tava procurando apartamento foi meio complicado, desde que a gente começou a procurar aqui na Turquia, porque a maioria dos prédios, principalmente pelas regiões mais turísticas, são meio antigos, fora os hotéis super caros, né? Então a gente achou esse AP super bom, assim, ele é bem pequeno, é um estúdio, né? Mas super prático, bem localizado, tem tudo que a gente precisa. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem alugar ele também.
E uma das melhores partes desse apartamento é a localização, então a gente vai mostrar pra vocês a região que a gente tá aqui em Istambul. E nessa rua também tem bastante restaurante, parece ser aqueles doners que são mais baratos, mas a hora que a gente chegou a gente passou num ali que parecia mais Sim, mais chamativo. tradicional. Bora lá ver. E que nem a gente mostrou logo de cara, tem a grande mesquitona de Taksim aqui. One durum roll, Chicken, yeah? chicken, Yeah. and one is like burger. Here or that way? For here, for here. İlham dönüm tavuk bir burger. Here. Mal pediu, já tá na mão. Ó, saindo fumaça. Saindo fumaça. Parece que tem lugar lá dentro também pra comer. Pelo que a gente viu, tem um outro salão se você quiser sentar pra lá. Parece lotado lá dentro. Não, tá lotadaço. Olha, os outros não parecem tão lotados não, então. A gente recebeu a indicação desse daqui, realmente parece boa. Lüks bekliyor var mı? Lüks. Ama da sendiriz. With card, please. With card. Problem. Yaman. Thank you so much. Teşekkürler. Bye bye. Ó. Eu adoro isso. E a graça, Ó, e a graça é adoro. comer na rua no meio do caos. Adoro esse negócio de comer. Experimenta um no meio. hambúrguer. Vamos ver. Então, como vocês podem ver, aqui tinha bastante doner, kebab, mas o único que falaram, e sempre tinha um monte de gente saindo com vários desse Muita aqui na gente, mão. né? É esse hambúrguer, que é hambúrguer molhado, wet burger, talvez seja a melhor tradução pra isso. Eu não entendi o que que é, mas eu vi muita gente pegando, então deve ser bom. É, mas parece um hambúrguer, ele realmente é bem molhadinho, o pão tá, tipo, muito macio. Acho que de tão úmido que ele tá, e tem, tipo, é muito laranja em cima, então deve ter Será que algum ele é tempero. tipo, joga um molho em cima dele? Talvez. Tipo, esse daqui eles não preparam, ele já tava ali, já tinha um monte. Então, tanto foi, a Bia pediu, deu 2 segundos já tava na mão. Mas vamos ver. Tá quentinho, é muito macio. O hambúrguer é uma carne desfiada, tem um gosto de molho de tempero de curry, de páprica, muito forte. E é muito bom, gostei. É muito baratinho, mas é um snack bom. Às vezes eu vi um cara saindo com 3 na mão, então acho que pra encher você tem que comer vários. Então a gente pegou 2. Muito bom, lanchinho gostoso. Mas aqui é uma gritaria, porque cada um desses quiosquinhos tem umas 3, 4 pessoas na frente gritando: vem aqui, olha nosso cardápio, cardápio na mão. E é um caos. Primeiras impressões da Turquia. Nossa, muita gente, muito caos. Mas eu achei legal dessas barraquinhas é que o atendimento é muito rápido. É muito rápido. Tem você várias pessoas atendendo ao mesmo tempo. E você paga com cartão ainda, é muito fácil, assim. Eu achei que a gente ia precisar do dinheiro, ia ter essa cama aqui atrás, mas nem precisou. Bom demais. Muito bom isso aqui. E não teria como a gente não pegar um kebab, e a gente pegou a versão de frango, tinha a versão de carne ali também. E pelo que eu tô vendo aqui em cima, já tem, eu tô vendo a carne, tem batata frita e uns picles aqui em cima. Então, Parece bom. parece bom demais. O que mais dá pra sentir do frango é o defumado, principalmente porque ele tá girando no fogo ali. A batata frita junto fica muito bom. É muito inusitado uma batata frita dentro do lanche assim, mas é bom demais. E também tem com os legumes e ele dá uma crocância. Nossa, muito bom. Esse pepino que tá aqui dentro é meio picles, então dá aquele azedinho. Azedinho. Nossa, Bom. será que chama Tortilha? Não sei. A gente tava no México, É, vamos então. chamar de tortilha, mas deve ser um pão um pãozinho aqui em pão de volta. kebab. Pãozinho fininho aqui em volta. Ele tá super crocante e bem quentinho. Então, nossa, uma delícia aqui. E aqui é um caos de um monte de táxi. Primeiras impressões, caos, muita gente aqui, muita gente nessa rua. Muita comida boa e barata. Comida, realmente a gente tava achando que é barata, porque hospedagem a gente sofreu um pouco, mas espero compensar na comida. Porque começou muito bem. Meu Deus, isso aqui tá muito bom. Mas já se inscreve pra não perder os próximos vídeos, porque ainda tem um monte de Istambul pra gente mostrar. Sim. E esse foi só nosso primeiro dia na Turquia.
porque a gente vai ficar o próximo mês inteiro viajando pelo país. Então a gente vai fazer uma rota muito doida aqui. Então já se inscreve pra não perder. E é isso pro vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau. Não tem um canto dessa mesquita que não tenha decoração.